Boa tarde, pessoal. É um prazer a gente estar aqui hoje nessa tarde. A gente vai só esperar alguns minutinhos para iniciar nosso webinar, tá ok? O pessoal aí chegando e daqui a pouco a gente começa. Bom, pessoal, a gente vai iniciando aqui. Acho que o pessoal já tá chegando. É um grande prazer, né, contar com a participação de todos vocês. É o segundo evento do ano que a Newfields organiza. Primeiro a gente discutiu a gestão de riscos ambientais e hoje a gente vai estar discutindo a importância o papel da temática ambiental na análise de investimentos, né? Então, a gente preparou esse evento com muito carinho para todos vocês, com base na nossa percepção de mercado, vários sinais, né, várias coisas que a gente tem observado ao longo do ano de 2021. Sem dúvida nenhuma, foi um ano bem intenso, né, um ano pós-pandemia. Não, na verdade, ainda com reflexo da pandemia, vivendo um pouco disso, né? Mas um ano muito intenso em termos de fusões, aquisições, né, IPOs, enfim, grandes operações financeiras também. E a gente trouxe aqui uma mesa super qualificada, né? É um grande prazer contar com o Felipe Mendonça, com o Luiz Pessoa e com o Rodrigo Figueiredo. A gente vai estar trazendo o debate sobre vários prismas, né? Discutindo a questão ambiental tecnicamente, obviamente, né? Trazendo essa percepção de quem trabalha, de quem atua nesse setor, a perspectiva de um executivo, né, de uma grande empresa nacional, e a perspectiva também do gestor, né, financeiro, que o Mendonça vai falar um pouco mais sobre ele, está nos Estados Unidos hoje, e qual a percepção dele dentro dessa perspectiva também. Então, vou iniciar aqui a apresentação, o momento de apresentações, né? Queria iniciar com o Luiz Pessoa. Luiz, um grande prazer, né, contar com a sua participação aqui. Eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite. A gente sabe que as demandas são grandes aí, enfim, a gente se preparou bastante para esse evento. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o Grupo Maringá, né, onde você atua, contasse um pouquinho da sua história, para o pessoal conhecer você um pouco mais. Maravilha, Tiago. Primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui, né? Queria agradecer ao Tiago, a Newfields, pelo convite, por organizar esses bate-papos. É um tema muito importante, né? Que está muito em voga também, principalmente aí de alguns anos para cá, mas nesse último ano e meio aí da pandemia, acho que ganhou bastante destaque. Eu sou hoje, atualmente, o diretor comercial e de supply chain do Grupo Maringá.
Grupo Maringá é uma empresa nacional de capital fechado, que atua em várias áreas. Eu cuido principalmente da parte de produção de ferro-ligas, né, comercialização de ligas de manganês. Maringá é o maior produtor de ligas de manganês da América do Sul. É um insumo bastante importante para a cadeia de suprimentos do aço, um insumo para produzir no aço. E o Grupo Maringá também produz açúcar e etanol, tem uma empresa de geração de energia com bagaço de cana e mais recentemente a gente iniciou uma operação de mineração de minério de manganês para abastecer a produção da Maringá Ferro-Ligas. Bacana, Luiz, obrigado. Grande prazer ter você com a gente. Felipe Mendonça, poderia se apresentar, falar mais um pouco sobre você, meu conterrâneo aí de Petrópolis, na Serra Fluminense. Agora está lá nos Estados Unidos, está longe, mas é um prazer contar com você. Obrigado pela participação, Felipe. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado aí, Luiz. Obrigado, acho que reitero as palavras do Luiz. Obrigado pelo convite, por pensar em mim. Sei que eu estou distante, mas temos 3 conterrâneos aqui de Petrópolis, né? O Rodrigo, grande amigo meu de muito tempo, você também. Newfields, acompanho aí a trajetória da companhia até pelo Rodrigo há muito tempo. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo tempo e pelo convite. Começar, de repente, de trás para frente, mas minha carreira, eu sou advogado no Brasil, né? Eu já estou 10 anos fora, mas sou advogado no Brasil. Comecei minha carreira no Pactual, na época, em 2006 era Pactual, fiquei 6 anos no jurídico do Pactual, depois mudei para Nova York, fui transferido para lá para fazer Global Distribution, lidar com investidores institucionais, fazendo distribuição na América Latina. Virei Portfolio Manager no BTG, com pessoas de Wealth Management, né? Pessoas físicas e famílias empreendedoras. E aí, depois de 14 anos de BTG, saí para a StoneX, que a StoneX é para quem conhecia pelo nome antigo, FC Stone, é uma das maiores corretoras de commodities do planeta, Fortune 100, é listada no Nasdaq. Sim, só para vocês terem ideia do tamanho da empresa, acho que, assim, só para corroborar o que o Luiz falou, em termos de participação no mercado, acho que 85%, um pouco mais, 85% de todo o café produzido no mundo passa pela StoneX de uma forma ou de outra, seja a ajuda de consultoria do solo até exportação e importação de café. Então, meu cargo hoje é Managing Director, eu estou tentando desenvolver aqui o lado internacional de Wealth Management para StoneX, que já tem 17 bi under management, de cliente doméstico, e a gente está tentando agora explorar mercados internacionais. Brasil sendo, obviamente, o primeiro deles. Bacana, bacana. Valeu, Felipe. E eu vou apresentar aqui o nosso COO da Newfields Brasil, Rodrigo Figueiredo, também, como o Mendonça falou, de Petrópolis. Grande prazer ter você com a gente, Rodrigo, primeiro evento. Pode se apresentar para o pessoal, falar um pouco também sobre a sua trajetória, enfim, e tudo que você viveu nos últimos anos aí na Newfields lá fora e aqui no Brasil também. Thiago, boa tarde a todas e todos. Um prazer imenso estar aqui hoje, nessa mesa redonda, com um pessoal bastante qualificado, Felipe, Luiz. Então, quero cumprimentá-los e agradecer a todos que estão nos assistindo, reservar esse tempinho para estar conosco. Eu sei que o tempo, ultimamente, é escasso, né? É muito bacana ter todo mundo aqui conosco. Esperamos poder agregar um pouco de conhecimento. Tenho certeza que vou aprender bastante com o Luiz e com o Felipe hoje aí. Então, minha história com a Newfields já começou há um certo tempo, já estou aí há mais de 11 anos na empresa. Eu sou engenheiro ambiental formado lá em Viçosa, lá na Federal de Viçosa, e comecei minha carreira na Newfields nos Estados Unidos, né? Lá atrás que eu comecei a ter contato com a área de gerenciamento de passivos ambientais, as áreas de avaliações e investigações ambientais lá nos Estados Unidos. Iniciei lá um pouquinho mais do que 11 anos atrás, e depois desse início eu vim para o Brasil e continuei trabalhando aqui na empresa, agora já no Brasil, onde a gente atua em diversos estágios do gerenciamento de áreas contaminadas, desde aquele estágio preliminar, que consiste numa avaliação preliminar, uma fase 1 que a gente chama, até todas as etapas. Então, a fase 1 seria o primeiro degrau, a gente executa a fase 2, fase 3, enfim, remediação, e por incrível que pareça, também a gente consegue encerrar projetos, algo que é bem difícil, né, em áreas contaminadas, mas existe, pessoal. A gente tem alguns casos aí, boas histórias para contar, de que realmente é possível chegar lá ao final de um projeto, a contaminação ambiental, e chegar nesse encerramento, né? É algo
difícil, mas a gente tem alguns cases aí que a gente conseguiu chegar nesse ponto aí, que é o que todo mundo almeja, né? O que a gente sempre busca no final do dia é conseguir encerrar esses projetos e chegar ao final. Hoje em dia, eu sou um dos sócios da Newfields aqui no Brasil, eu ocupo o cargo de diretor de operações, onde o principal papel é garantir e liderar a equipe técnica nossa nos diversos projetos, garantir a entrega dos produtos, que eles também tenham a qualidade desejada aí pelos nossos clientes, e também atuo e gosto de atuar bastante na questão de o cliente traz um problema para a gente elabora e trabalha numa solução, né? Elabora uma estratégia para entregar a solução para o cliente. E na parte ambiental não existe uma receita pronta, né? Vou falar um pouquinho depois mais sobre isso, não existe uma solução de prateleira, você pega essa solução, entrega para o teu cliente, vai estar resolvido o problema. O problema ambiental é um pouco mais complexo do que isso, né? Gostaríamos nós de que seja tão fácil assim. E realmente é um pouquinho mais complicado e hoje vou tentar adicionar alguns elementos aí para explanar para todo mundo, para ver se a gente consegue, pelo menos, passar por esse processo complexo de uma forma mais tranquila, né? Se é que é possível. Então, é isso que a gente vou tentar falar um pouquinho hoje. E, principalmente, a temática ambiental, né, junto com investimentos. Então, é um assunto muito quente aí hoje em dia. ESG tá na boca de todo mundo, a gente vê isso todos os dias e tem tudo a ver com investimento. Investimento e ESG estão andando cada vez mais juntos aí. Eu tenho certeza aí que nossos colegas vão conseguir passar para vocês hoje um pouco mais dessa visão. Acho que é isso, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, assim, só para contextualizar um pouco, né, o público que está participando, a gente tem observado uma série de situações, né, nesse ano de 2021 que nos fez organizar esse evento, né? Então, assim, uma série de disputas, né, sejam elas judiciais ou não, né, sejam judiciais ou privadas, né, nível de arbitragem, empresas que realizaram a aquisição de uma outra empresa, de um ativo, e acabaram descobrindo que existiam grandes passivos associados aos mesmos, impossibilidade de uso, lucro cessante, enfim, uma série de disputas, né? E também processos de aquisição, né, prévios à oficialização do negócio. Então, a gente também atuando para aconselhar os nossos clientes, né, com relação à viabilidade do negócio e para o ativo não virar um grande passivo, um grande problema no futuro, né? Então, esse é o contexto, né, para a organização desse evento. Por isso que a gente pensou nesse momento. Então, a gente vai ter aqui um canal para vocês enviarem perguntas. No canto inferior direito da tela, vocês podem ter o QR Code, vocês podem mandar as perguntas por WhatsApp e a nossa equipe vai estar direcionando as perguntas para a gente, tá ok? Então, sinta-se à vontade, a ideia é realmente a gente ter um diálogo, está debatendo o tema, que é um tema extremamente relevante e ele pode significar, né, um sucesso ou fracasso de um negócio. Realmente é uma temática que hoje não tem como ser ignorada. Eu queria começar com o Mendonça, Felipe. Como é que você, ao longo da sua carreira, né, você contou um pouco para a gente da sua trajetória no BTG, enfim, e atualmente na StoneX, como é que você tem enxergado, né, a evolução dessa temática ambiental, né? Obviamente, você não está no front ali do meio ambiente no dia a dia, mas você tem percepções, né, sejam de investidores institucionais, pessoas físicas ou famílias, enfim. Como é que você tem observado a evolução dessa temática, né? Como é que isso tem afetado as decisões estratégicas quanto a investimentos? Enfim, eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente sobre isso. Claro, é um maior prazer. Na verdade, engraçado, né? Eu sou advogado no Brasil, mas o que me deu a oportunidade de mudar para Nova York foi a oportunidade de ter lidado com talvez o maior fundo soberano do mundo, e eu posso falar porque é público, está no site do BTG e o próprio site do fundo soberano, que é o Norges Bank, o fundo soberano da Noruega, e eles queriam investir em ações no Brasil, na América Latina, começando no Brasil, mas depois expandiu para Chile, México, Colômbia. E engraçado que o Norges Bank, como vocês sabem, Noruega é uma grande, 100% da fortuna dele, do Sovereign Wealth Fund, deriva de petróleo, né? E eles sempre foram muito diversificados, obviamente, até porque a maioria da riqueza deles já vem de petróleo, mas eles nunca tiveram um problema. Isso, assim, meu início de contato com eles foi em 2012,
eles nunca tiveram problemas em investir em Vale, em Petrobras, em Chile, em Colômbia. Então, isso sempre foi uma temática, eu acho que até em inglês, home country bias, né? Eles gostavam de investir naquilo que eles melhor entendiam, né? E ao longo do tempo, e aí depois de ter saído do jurídico e ter ido para Nova York, como o investidor institucional muda a cabeça, né? Não só porque o parlamento muda, as pessoas que estão tocando o fundo soberano mudam. Então, você vê naturalmente a evolução. Eu acompanhei ele de 2012 até 2018, então foram 6 anos de trabalho muito conjunto. E você vê que, num determinado momento, eles chegaram o parlamento mudou completamente a cabeça e falou que qualquer empresa que tivesse mais de 30% das receitas brutas vindo derivada de carvão ou petróleo, etc., eles deveriam excluir do portfólio ou reduzir gradativamente. No Chile, Colômbia e até no Brasil, era uma das maiores posições, a gente tem que fazer o desinvestimento dessas posições. Então, você já começa a ver uma posição de que eles sempre foram muito tranquilos, faziam a diligência dele, obviamente, com os gestores, mas sempre investiram. Agora começaram a restringir. E aí, gradativamente, eu acho que quando o maior fundo soberano do mundo começa a fazer essas pressões, ainda que sejam psicológicas ou não, outros fundos soberanos entram na jogada, os fundos de pensão entram na jogada, as fundações, os endowments, né, das faculdades aqui. Então, eu consegui ver do lado institucional essa evolução que de fato foi acontecendo. É muito mais demorada, porque eu acho que a velocidade do dinheiro institucional é sempre muito diferente da velocidade do dinheiro do retail, né, das pessoas físicas, porque tem que passar por comitê, tem CIO, tem várias equipes que determinam, né, e, inclusive até fundo soberano tem que passar pelo parlamento. Então, de fato, é demorado, mas você vê que a sementinha que deve ter sido plantada anos atrás deu frutos muito depois. E, assim, o lado positivo da minha carreira, que depois de ter saído do lado institucional, fui para o lado, né, de pessoas físicas. Eu até agora estou bastante positivamente impressionado como o fator ESG tem se tornado uma questão muito arraigada. Assim, as pessoas precisam ouvir que isso é parte do processo de investimento, seja da empresa, seja do gestor que está gerindo o dinheiro. E eu, assim, minha esposa não gosta muito, mas eu fui para 2019, 14 vezes para o Brasil. Então, assim, eu falei com muitos clientes, pessoas físicas, eu viajei muito o Brasil, e assim, eu diria que 90% das pessoas perguntam sobre isso. Eu acho que é um fator de geração também, que eu acho que as gerações anteriores, né, os nossos pais, nossos avós, nunca se preocuparam muito com isso, mas eu acho que a geração mais nova tem se preocupado muito com isso. Eu acho que tem um fator moral também de querer fazer o bem para o mundo, né? E a gente fala em ESG, a gente pensa só em environment, né? Não é. Social também, governança. Eu acho que governança é um pouco mais fácil, porque é mais palpável, né? Você entende o conselho de administração, você entende diretoria, você consegue quantificar às vezes. O I e o S é um pouco mais complexo. Mesmo assim, eu tenho visto que assim, todas as pessoas investidoras, sejam elas famílias muito grandes, family offices muito grandes, o ESG passou a ser parte do processo de investimento. Mas, enfim, acho que tem umas dificuldades de implementação, até de transparência, de informação sobre essas coisas, mas, cara, a evolução para mim é muito clara, seja do lado institucional, seja do lado das pessoas físicas. Né? Virou parte do processo de investimento. Bacana, Felipe. E já conectando com o Luiz, né, que vem dessa realidade de uma empresa de capital fechado, né, empresa familiar. Ô, Luiz, qual a tua percepção também com relação à evolução dessa temática, né, ao longo da sua carreira? E quais seriam assim, as semelhanças e diferenças, né, entre que você enxerga entre empresas de capital fechado, empresas de capital aberto, enfim, como é que isso também tem impactado vocês aí? Bom, primeiro sobre a evolução, né? Eu acho que o Mendonça falou muito bem e a percepção que eu tenho é a mesma. Quando eu iniciei minha carreira, mais de 20 anos atrás, já no mercado siderúrgico, não se falava muito do tema. Lógico, as empresas tinham lá coleta e tratamento de gases, tinha tratamento de água, né? Tinha uma preocupação em cuidar das gerações de gases e poluição de água. Mas não existia algo mais abrangente que direcionasse a estratégia da companhia.
E de alguns anos para cá, talvez 10 anos para cá, quando começou mais essa questão de mudança climática, e muito em função, o Mendonça falou da parte dos investidores, né, mas os governos têm um papel muito importante também, né? Sobretudo a União Europeia, que está claramente na liderança desse tema, ela vem puxando muito a questão siderúrgica. Eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos na Alemanha e lá tinha uma pressão enorme, ainda tem, para reduzir, e hoje em dia a gente fala de não ter mais emissão de gases, né, gases de efeito estufa. E isso é tão forte que atualmente a gente está vivendo uma mudança, uma transição tecnológica na produção de aço para uma nova tecnologia onde não haverá, né, porque ainda está em transição, não haverá emissão de gases, né, de efeito estufa. A produção de aço sempre foi, há mais de 150 anos atrás, a mesma tecnologia, né? Tem a redução do minério de ferro, né? Você retira partículas de oxigênio do óxido, né? Que é Fe2 ou 3, Fe3 ou 4, você coloca carbono, né? coque, o carvão mineral, para retirar esse oxigênio e concentrar o ferro. Né? E na hora que você tem a reação carbono com oxigênio, você gera monóxido e dióxido de carbono que vão para a atmosfera. E com toda essa pressão, né, do governo, com os incentivos, com o próprio investimento, né, dos fundos de investimento, acho que toda essa cadeia está fazendo com que invista em novas tecnologias, né, como a tecnologia atual ou futura que tem se falado bastante, já existe hoje produção de aço na Europa, onde não há emissão de carbono, porque em vez de utilizar o carbono para retirar o oxigênio do minério de ferro, tem-se usado hidrogênio. Né? Então, você produz o gás hidrogênio, o hidrogênio se liga com o oxigênio, formando o H2O, né, que é a água, o vapor d'água, e você concentra o ferro sem gerar gases de efeito estufa. Né? Então, isso tem sido uma mudança, como eu disse, né, de tecnologia de quase 150 anos atrás, e ela só é possível porque tem todo esse ambiente, né, tem essa sigla bacana de ESG, mas é todo esse ambiente, né, que são os governos, as empresas e o capital, né, que é fundamental para investir em pesquisa, para fazer essa mudança tecnológica. Então, essa aceleração, né, dessa temática, e eu digo de 10 anos para cá, mais fortemente aí, nos últimos 3, 4 anos, tem trazido isso. Né? No outro negócio do Grupo Maringá também, né, a gente produz etanol, a gente também vê talvez mais aberta para a população em geral, né, essa transição tecnológica também dos motores a combustão para motores elétricos, né, com a mesma ideia de reduzir a emissão de dos gases de efeito estufa. Então, realmente o que a gente está vivendo hoje é uma mudança muito rápida, né? Ela demorou a ganhar tração, como o Mendonça falou, né? Aquela sementinha plantada lá atrás, ela agora está numa velocidade bastante rápida, e as empresas que não estiverem atentas, né, olhando para frente, quando esse futuro chegar, a empresa vai ficar para trás e não tem jeito, né? Não vai sobreviver. Essa é a questão que eu vejo. Sobre a segunda pergunta, né, as diferenças entre empresas de capital aberto e capital fechado, é uma questão um pouco mais complexa, né, porque a gente acaba tendendo a generalizar. Eu acho que depende muito de empresa para empresa, né? Mas, de maneira geral, as empresas de capital aberto, né, elas olham muito o ganho de curto prazo, né? Então, sempre trimestre a trimestre. Os executivos, né, são incentivados a uma remuneração também de curto prazo. O próprio ciclo, né, dos executivos é muito curto, a média aí de CEOs aí 4, 5 anos talvez. Então acaba que você tem uma tendência maior a desconsiderar, ou tinha uma tendência maior a desconsiderar esses temas. Por exemplo, uma empresa familiar, né, de capital fechado, como é o Grupo Maringá, tem mais de 65 anos, está na terceira geração, e os acionistas querem deixar mais 3, 4, 5 gerações. Então, tem uma diferença aí nesse caso. Logicamente, de novo, aqui estou generalizando.
A gente vê também, né, Tiago, uma mudança importante nesse quesito das empresas de capital aberto. A gente vê cada vez mais a remuneração dos executivos estarem ligadas não só à remuneração de longo prazo, isso já tem algum tempo, né, com stock options e outros incentivos de mais longo prazo, mas também com remuneração aliada a objetivos ligados ao ESG, né? E não só a parte ambiental, mas também a parte social e a parte de governança. A gente pega uma grande empresa nacional, né, assim, a Gerdau, hoje já tem também uma boa parte da remuneração dos principais executivos, ela é ligada não a objetivos financeiros, mas a objetivos ligados a essa temática, né, de ESG, que veio para ficar. Isso não tem a menor dúvida. Com certeza, com certeza. E é interessante esse comentário, né, sobre essas mudanças, né, entre as diferentes visões, né, culturas corporativas. Isso a gente tem percebido bastante também, né, na nossa consultoria aqui. E, Rodrigo, talvez você fazendo um link com isso que o Luiz colocou, né, como é que você tem enxergado também essa evolução, mas, assim, não da temática ambiental, porque é o nosso core business, né, mas, assim, como que esse nosso papel, né, como estrategista tem sido exercido ao longo dos últimos 10, 11 anos aí. Como é que você enxerga isso? A due diligence sem dúvida, é uma ferramenta fundamental, né? Seja para empresas de capital aberto, capital fechado, fundos de investimento. Se pudesse falar um pouco sobre, de modo geral, né, sobre a due diligence, esse processo, né? A importância e como que você tem visto essa evolução ao longo da última década? Ótimo, Thiago. E pegando o gancho do que o Luiz e o Felipe mencionaram, né, realmente está muito aquecido, né, esse assunto, está em evidência na ESG e andando junto com os investimentos. Né, tem um dado da consultoria PwC que diz que os fundos de private equity, 65% estão olhando essa questão da ESG para investir. Se não tiver alguma coisa, se não estiver atendendo esses padrões, eles não querem investir, eles vão embora do investimento. Que o Felipe confirmou, né, confirmou para a gente na experiência do dia a dia dele, tanto investidores aí, pessoas físicas e jurídicas, realmente é uma demanda e ela tende a aumentar, né? Então as pressões estão para todos os lados, né? Os consumidores, nós como consumidores, também estão cada vez mais demandando das empresas, as empresas estão cada vez mais acessíveis, né, nas redes sociais, então a empresa posta determinado conteúdo, a gente consegue rapidamente verificar, né, tá ali à nossa disposição, na nossa mão, e realmente confrontar, questionar. E se pisar fora da linha, as consequências hoje em dia ocorrem muito rapidamente, né? Então, vem a avalanche de críticas, enfim, as empresas estão cada vez mais expostas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção sobre essas questões ambientais. Então, eu vejo, nessas última década aí que eu tenho atuado, né, nessa área, essas preocupações têm crescido muito, né? Cada vez mais, e principalmente pressionado pelos investidores e pelos clientes, né? A pessoa física ali, dia a dia, o produto que ele consome, aquele produto ali tem um selo verde. A gente também vê muito greenwashing também, isso ocorre também. Fala que faz e acaba não fazendo, mas isso está cada vez mais difícil, né? Porque a informação está disponível, está de fácil acesso cada vez mais, então tem sido muito mais difícil fazer esse tipo de lavagem. Diz que é verde, na verdade não é, né? Está lá poluindo. Até a título de curiosidade, eu entrei no site de investidores, de relações de investidores da Apple, né? É a maior empresa aí em capitalização na Bolsa, está valendo aí, última vez que eu vi, 2 trilhões de dólares, é uma cifra astronômica, e você vai lá ver no site de relacionamento dos investidores, eles têm lá todo um portfólio de investimento, né? Eles têm títulos verdes, né, que é o Green Bonds, que eles chamam, que eles separam uma parcela considerável de recursos para justamente fazer o que o Luiz estava explicando aqui, reduzir as emissões de carbono, então se comprometer com uma meta talvez ousada, né? Por exemplo, no caso da Apple, até 2030 eles estão dizendo que vão zerar as emissões de carbono, então a gente vê esse movimento cada vez mais nas grandes corporações, tanto no Brasil quanto fora. Estou citando a Apple pela relevância dela, pelo tamanho todo dela, então ela vai emitindo esses títulos e busca o que com esses títulos? Investir em energias renováveis, como o Luiz mencionou, melhorar os recursos, o próprio produto que ela produz, como é que ele pode ser mais eficiente energeticamente. Então, eles estão pensando nisso tudo. Então, eles estão dizendo ali, por exemplo, que os escritórios, desde uma determinada data, já são alimentados com energia limpa, enfim. Então, esse movimento está ocorrendo fortemente. E olhando aqui da parte mais técnica, né? Então, o investimento de dinheiro tem aí, ele precisa ser investido de uma forma adequada, ambientalmente
socialmente e responsável e também aliado à governança. E nosso papel aqui como técnicos é justamente auxiliar, né, que esse investimento seja realmente efetivo, né, tenha um resultado, né, crie, gere valor. E como é que a gente faz isso, né? Como foi mencionado, esses movimentos de fusões, aquisições, investimentos e desinvestimentos estão extremamente aquecidos, apesar do cenário de pandemia, ele está bastante aquecido, dão conta de dados dessa mesma consultoria PwC, chega às cifras desde 2020 até agora, então está se mantendo em 2021, cerca de $1 trilhão de dólares trimestralmente em esse processo de fusões e aquisições. Então, você imagina o volume que está acontecendo essas transações e elas precisam ter uma ótica diversa, né? Então, tem a parte ambiental, tem a parte financeira, operacional do negócio, será que realmente ele é saudável, né, financeiramente, operacionalmente, e também tem a questão trabalhista que precisa ser vista, enfim, várias óticas. O que eu queria falar aqui que tem sinergia com o que a gente faz aqui no dia a dia da Newfields é essa ótica ambiental, né? Então, esse processo de investimento passa invariavelmente pela primeira etapa, que é a due diligence ambiental. E é um termo amplamente utilizado, bastante antigo, remonta lá desde o século XVI, né, que ele é utilizado, existem registros dessa utilização, e, como eu falei, pode ter várias óticas. E a ótica ambiental é uma ótica de extrema relevância, principalmente porque o tema ambiental não é uma ciência exatamente exata, né? Não é totalmente exata, tem muita incerteza no que tange a parte ambiental, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, infelizmente. Por exemplo, se a gente tem uma área industrial, não é possível mostrar 100% daquela. Você tem uma planta, aquele solo que está embaixo daquela planta, você não consegue mostrar 100% daquele solo. Então, você vai estar trabalhando sempre com incerteza. E é um campo que envolve engenharia, biologia, geologia, economia. Então, tem uma série de disciplinas que estão envolvidas nesse processo. Então, ele já com bastante incerteza, né? E necessita desse arcabouço aí de compreensão e de temáticas que precisam ser avaliadas. Então, normalmente, esse processo de due diligence ambiental começa com a execução de uma fase 1, né? E a gente pensa, fase 1 ou avaliação preliminar, que também é sinônimo do mesmo tipo de estudo, é o mais básico, né? Quando a gente olha a análise de passivos ambientais, tudo começa com a fase 1, essa avaliação preliminar. E eu vejo, assim, a interpretação geral, que é uma etapa básica, simples, né? É quase tratado como uma commodity. Então, vou precisar copiar lá a norma, tem uma receita de bolo para fazer uma fase 1, tem uma ABNT, tem uma STM dos Estados Unidos, eu copio essa receita de bolo, vou executar e o bolo vai sair perfeito, não vai ter nenhum problema ao longo desse processo. E o que a gente vê nossa experiência aqui no dia a dia, que não é tão simples assim, né? Você não pode tratar esse primeiro passo, que talvez seja o mais importante desse processo, dessa forma como uma solução pronta de prateleira. Vou copiar ali, vou fazer tudo que a DD38 lá na CETED, por exemplo, menciona, ou a BNT NBR menciona e vai dar certo. Não. Eu acho que precisa dar um passo atrás. A gente precisa, primeiro, quem está demandando essa due diligence tem que entender qual que é a razão para essa due diligence. Eu estou comprando uma área, estou vendendo essa área, ou a área é minha, eu quero dar um novo uso para essa área. Então, qual que é o objetivo principal daquele estudo que está sendo feito? Isso precisa ser perguntado, precisa ser analisado. E essa análise não pode passar somente pelos suprimentos. Suprimentos recebem uma demanda que copia o escopo dessa ABNT-NBR para fazer uma fase 1 e lança no mercado. Isso vai dar errado. Os suprimentos, o que é o papel dos suprimentos que eu vejo de compras? É obter o menor preço. Se tiver mais barato aí no mercado, nós vamos contratar. Porque isso aqui é uma commodity, é um estudo simples, básico. É o primeiro degrau aqui no gerenciamento de áreas contaminadas, eu vou economizar. A empresa que eu conseguir, que eu vejo que pelo menos minimamente existe, está registrada lá com o CNPJ, me ofertou um serviço desse, eu vou contratar. Mas, infelizmente, quando isso ocorre, as consequências podem ser desastrosas, porque esse primeiro passo de fase 1, dessa avaliação preliminar, ele vai direcionar e guiar todo o processo de gestão desse passivo, desse potencial passivo que existe na tua área. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa decisão. Então, o que a gente vê que funciona bem é voltar, ter esses objetivos bem delineados, isso no nível executivo, no C-level da empresa. Esses assuntos, como tem a possibilidade de escalar enormemente, tanto a questão de custos, impactos sociais, às vezes você tem toda uma comunidade no entorno, então você tem que estar muito atento a essas questões ambientais. A parte necessária é que essa estratégia seja bem definida. Depois de ter essa estratégia bem definida, aí você pode pensar em como é que você vai buscar, quais são as táticas que você vai implementar para poder executar aquela sua estratégia. Vai contratar uma consultoria, mas acho que o drive não pode ser o preço.
Tem que ser a experiência daquela consultoria. Já ela está acostumada a atuar em cenários de compra e venda de áreas. Se você estiver comprando uma área, é diferente se você estiver operando aquela área, vai ampliar aquela área. O olhar é diferente. Se você está vendendo uma área, você quer ter certeza que aquele local que você está deixando não tem nenhuma ponta solta, não tem nenhum passivo que vai deixar para trás, você está deixando para trás, que outra pessoa pode encontrar e depois te acionar na justiça. Então, o olhar é diferente. Então, aquela receita de bolo que eu mencionei no começo, ela vai ser diferente para você. Isso tudo depende caso a caso, precisa ser analisado caso a caso. Entretanto, como eu falei no início, é um tema complexo. Então, também a gente não pode esperar que o executivo, o CFO, o CEO, quem está tocando esses processos, vai entender a complexidade de uma avaliação dessa. Então, é importante, nesse momento, ter um estrategista, né? Uma pessoa que tenha essa experiência na atuação dentro desses cenários, desses casos, para poder auxiliar. Justamente, às vezes o cliente não sabe o que ele quer exatamente. Então, é o papel desse estrategista, desse especialista, falar, ó, o que você precisa fazer é esse aqui é o formato, esse aqui é o passo a passo, operacionalizar aquela estratégia que ele decidiu lá em conjunto com o board, com os acionistas da empresa, e aí tem que ter esse especialista junto dele para poder operacionalizar toda essa estratégia. E outra complexidade também que envolve essas questões como eu falei, o número de pessoas envolvidas, os stakeholders. Então, tem a comunidade, tem a empresa, tem os acionistas, tem os vários órgãos reguladores, seja na esfera estadual, os órgãos ambientais, tanto a esfera municipal também está envolvida. Às vezes, o caso pode chegar até na parte do Ministério Público, seja estadual, federal, a gente tem vários casos aí que chegaram, né, nesse nível. Enfim, então precisa ter muito cuidado quando vai dar esse primeiro passo. Ele precisa ser muito bem dado, porque se a gente escolher o caminho errado, com certeza vai ter mais custos, aquele prazo que era apertado, com certeza você vai perder, né? O cronograma vai se estender e os custos podem escalar enormemente. Então, basicamente, é isso que eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento aí, da importância de uma due diligence bem feita, né? E olhando pelo prisma da avaliação de passivos ambientais, o primeiro passo seria, né, a avaliação preliminar, né? Eu acho que esse ponto é muito importante. Vai lá, Mendonça. Não, só para complementar, estou tomando nota aqui só para complementar aqui, eu acho que tanto o Rodrigo quanto o Luiz fizeram pontos excelentes, só para complementar aqui, eu acho que, Luiz, seu ponto dos governos também fazerem serem parte integrante da mudança, né? Você vê, assim, eu vejo claramente do lado dos fundos de investimento, dos gestores de dinheiro na Europa, estarem muito evoluídos comparado com os Estados Unidos. Digo em termos de diligência, de ir na companhia, entender, exigir que tenha uma área dedicada a ESG e não seja só Ethereum. Por outro lado, os Estados Unidos acho que está querendo correr atrás do prejuízo, digamos assim, e você vê que a administração do Biden agora determinou que até 2030 toda a frota federal tem que ser elétrica. Então, pelo seu ponto aqui, Rodrigo, enfim, de ter outras pessoas, você falou de algumas empresas da Apple, você falou da Apple, eu lembrei da Ford, GM, que está tendo uma corrida astronômica para tentar correr atrás do prejuízo comparado com a Europa. Eu acho que a Tesla está tomando um tamanho muito grande comparado com os outros, né, outros players. Mas, enfim, é só para, no lado de investimento, a gente também vê isso. Acho que a Europa está mais avançada, os Estados Unidos está tentando correr atrás, o governo tem, de fato, uma importância, e algumas empresas se destacam na forma como executam o plano, que é o que você acabou de falar. Se bem executado, tem frutos muito bons, se mal executado, fica aquele negócio empurrado com a barriga, que eventualmente hope for the best, né? E normalmente não dá muito certo. Ô, Thiago, desculpa, só fechar aqui, né, essa conversa sobre os parceiros, né, porque a indústria sozinha ela não consegue assumir esse desafio dessa transformação. É uma transformação que exige muito investimento e, ao mesmo tempo, a indústria precisa se manter competitiva. Então, o apoio do governo, seja nas questões regulatórias, mas também no funding e na própria proteção, né? Hoje na Europa tem uma discussão grande sobre barreira comercial de aço que polui, que tem mais emissão de carbono, contra aço que é produzido localmente, que tem menos emissão de carbono. É uma discussão que está acontecendo agora, ela é fundamental, né? Então, os investidores, né, os donos do dinheiro, com os governos, precisam apoiar
a indústria, né? Assim, a indústria não consegue fazer isso sozinha, e isso tem sido feito muito fortemente, né? Como dito aqui, até corroborado pelo Mendonça, liderado pela Europa, mas isso vai caminhar, né? A gente já vê hoje a China, essa confusão toda, né, que está acontecendo na China agora, ela tem muito essa pegada da poluição, a própria nova administração dos Estados Unidos, né? Então, isso é uma realidade e eu acho que todos os atores já entenderam que precisam trabalhar em conjunto para isso, né? E não é só uma questão que é moralmente correta. Isso é o que vai dar o dinheiro lá na frente. Assim, quem não investir nisso agora não vai ter lucro no futuro. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Isso é uma tendência, não tem mais como parar esse trem, né? Esse trem está realmente acelerando cada vez mais, né? E, enfim, eu vejo que existem várias peças nesse quebra-cabeça, né? Obviamente, você tem o aspecto ambiental, mas você tem a viabilidade financeira, como o Luiz falou, né? Fundamental. Você não pode fazer algo que seja inviável e não permita que as corporações, né, consigam sobreviver, né? Então, isso é um ponto fundamental, né? Obviamente, você tem um impacto ao consumidor também, né? Então, o consumidor, quando ele é impactado com uma inflação, com um preço mais alto do produto, seja de uma liga de metal, enfim, ou, né, de um carro, isso também tem uma série de desdobramentos, né? Principalmente para os menos favorecidos. Então, realmente, mas é uma tendência, né, como vocês colocaram. Isso aí realmente não tem como parar, mas assim, até uma pergunta que eu queria colocar para todos aqui que quiser comentar sobre a transparência das organizações, né? Até trabalhando com o Luiz, com a Maringá e outros clientes que a gente atuou no passado, a gente enxerga que houve realmente esse engajamento do C-Level, como o Rodrigo colocou, né? Eu acho que está muito no DNA da Maringá e de alguns outros clientes também que a gente trabalha. Fundamental, né? Fundamental esse engajamento de todos os executivos no início do processo, né? Para entender a complexidade disso tudo. Mas aí é uma pergunta que eu coloco para o Mendonça, para o Luiz e para o Rodrigo também, sobre transparência, né? E sobre também indicadores. Né? Vocês realmente acham que existe muito... A gente está hoje numa situação boa em termos de dados, né? Os relatórios de sustentabilidade que as empresas submetem, né? Seja na B3, seja no Dow Jones, enfim, índice S&P 500, então, ou em caso de aquisições, fusões e aquisições, né, M&A, né, Luiz? Então, a transparência, né, os dados, né, que é meio que o nosso core business aqui, a gente analisa dados, né, Big Data ambiental. E como é que vocês enxergam isso? O Mendonça pode começar. Você acha que existe muito espaço para melhoria, está numa situação boa hoje? Quando você faz a aquisição de um ativo, você tem certeza de que ele é poluidor, que ele não é poluidor? Como é que você enxerga essa ótica da transparência dos dados, enfim, da confiabilidade para o investidor que você está ali ajudando ele a tomar as melhores decisões? Olhando para você perguntando, acho que a gente sabe que a pergunta é até retórica, né? Porque a gente sabe que infelizmente, assim, a transparência é algo... E até acho que, você até dá um passo atrás, acho que o conceito de ESG, até por ele ser um pouco etéreo ainda, né? E eu acho que por ter havido um preconceito contra ESG, eu acho que tinha uma dicotomia que existia. Foi o que o Luiz acabou de falar. Se você investir em ESG, o meu retorno sobre o investimento vai ser menor, porque eu estou gastando dinheiro com coisas que não deveriam ser o foco do investimento. O que eu acho que está acabando é que essas coisas estão virando uma zona cinzenta, estão virando a mesma coisa, né? Eu acho que ESG é parte, como eu falei antes, eu acho que é parte, deve ser parte de todo e qualquer processo de investimento. Que se você não tem uma governança muito boa, assim, todos os pilares, né? O I, o S e o G são todos eles, obviamente, pilares de um bom investimento. Que lá na frente você pode se surpreender positivamente ou negativamente. Eu acho que já está mais do que provado ainda, acho que aí vem no fatores dos dados, mas acho que está mais do que provado que investir com consciência em ESG, acho que a palavra sustentável é, de fato, quando eu penso em investimento para os meus clientes, eu penso em pensamento de longo prazo. Se eu penso em longo prazo, eu necessariamente preciso pensar nesses três pilares, né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que até eu não conhecia essa associação, mas fazendo a pesquisa aqui até para o nosso painel,
A Index Industry Association falou que a falta de transparência, a falta de definição e a falta de métrica, né, todas elas padronizadas, estão disparados entre os fatores mais... É o complicômetro, né? Porque, de novo, volta ao meu ponto do etéreo, né? Porque se você não consegue medir, quando você falou Big Data, se você não consegue medir, você não consegue punir, se você não consegue medir, você não consegue investir melhor, né? Então, eu ainda sinto, e eu acho que é unanimidade aqui no painel, que, de fato, a falta de transparência e aí você fala confiabilidade dos números, né? Assim, transparência é uma coisa, eu acho que confiabilidade dos números, eu acho que é um fator ainda, é um degrau ainda maior, né? É mais complicado. Depende da jurisdição. Eu acho que a Europa, de novo, acho que está na vanguarda. Eu acho que você consegue ter um pouco mais de transparência. Os caras já estão fazendo relatório há muito tempo. As empresas já estão um pouco mais preocupadas com isso. Mas você vai para a Ásia, por exemplo, é muito difícil. Nenhum preconceito contra a China, mas é difícil você ter 100% de confiabilidade nos números que vêm da Ásia, comparado com a Europa e Estados Unidos. Então, assim, teve até uma pesquisa, acho que foram 300 e poucos gestores, tanto americanos quanto europeus. A falta de dado corporativo confiável é o que mais complica a implementação de ESG no processo de investimento e, consequentemente, se a empresa não consegue passar aquilo que ela está efetivamente fazendo, né, os resultados concretos, você não consegue, o gestor de ativo, ele não consegue determinar o que ele precisa e ele não consegue repassar para o cliente. Então, infelizmente, ao meu ver, ainda estamos num círculo vicioso de que você não consegue, pela falta de confiabilidade dos números, eu acho que até transparência, acho que ainda existe... Como é que eu vou falar? Acho que a confiabilidade dos números, acho que, de novo, é mais complicado de medir do que a transparência. Eu acho que a transparência, eu acho que ainda existe um fator de querer mostrar que estão fazendo investimento ESG, né? Compliant. O grande problema é que como é que você, se você não tem as métricas e você não consegue fazer isso de forma organizada para os investidores, você entra num mundo etéreo que foi o que o Rodrigo falou, é greenwash. Eu faço, mas na verdade não faço realmente. Então, cara, eu acho que ainda tem muita evolução ainda para a indústria. Eu acho que estamos caminhando, como tudo na vida, acho que tem um pouco de maturidade da indústria, tem um pouco de maturidade dos investidores, dos clientes, de entender das gerações, das empresas, dos novos setores. Assim, 20, 30 anos atrás não existia Artificial Intelligence, Robotics, como existe hoje, 5G. Acho que tem muita coisa evoluindo em diferentes setores que você acaba forçando a indústria a seguir parâmetros que não existiam antes, porque outras empresas chegaram no mundo, estão fazendo diferente, e os investidores estão percebendo, pô, essa coisa que a empresa está fazendo super nova aqui, a Petrobras, por exemplo, podia estar fazendo. Por que não está fazendo? E aí existe, né? Então aí entra um outro centro de discussão. Mas voltando ao seu ponto, eu acho que ainda falta transparência. Luiz, o que você acha? Eu tenho que concordar, né, assim, tanto na questão da falta de transparência, mas também pela questão da falta de métricas confiáveis, né? Se a gente for falar de questão ambiental, por exemplo, de novo sobre gases de efeito estufa, né, que tem esse compromisso grande aí de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, hoje você não consegue medir todas as emissões, então existe uma série de parâmetros nos quais você utiliza cálculos pré-definidos para, olha, eu utilizo esse tipo de processo e esse tipo de processo ele emite tantos toneladas de CO2 equivalente, né, para isso. E tem muita discussão de que números são esses, quais padrões, como que é calculado. Hoje não existe ainda um padrão mundial definido, até um dos problemas dessa questão da legislação aí de créditos de carbono, né? É fato que tem uma corrida grande, né? Várias das empresas de consultorias estão trabalhando para se tornarem ou querem ser o padrão, mas falta muito tempo, né? E se a gente pegar, por exemplo, né, também na questão ambiental, mineração, por exemplo, tem uma incerteza enorme, né? O Rodrigo comentou fazer as avaliações de solo, são coisas que você não tem como medir, né? Você vai fazendo estimativas, fazendo cálculos e chega, né, num range, não, eu acho que é daqui até aqui. E as empresas, né, elas são, por regulação, obrigadas a provisionar um cálculo de passivo ambiental de algum ativo minerário, por exemplo, né?
e a gente participou recentemente aí do M&A, vocês até deram consultoria para a gente, né? Ele falou assim, eu tenho esse relatório, né? Mas esse relatório eu não gostei, não, aí eu fiz outro, né? Então, assim, ele contratou uma consultoria para fazer um relatório, o relatório disse que o passivo ambiental era X milhões, a empresa não achou caro, decidiu contratar uma outra consultoria que falou que era um quarto do X, né? Era 25% daquele X e aquilo foi para o balanço, né? Então, eu provisionei o meu passivo ambiental de acordo com o relatório que eu escolhi da empresa de consultoria que eu contratei, né? E depois, né, vocês fizeram análise para a gente, existia o risco de ser, em vez de ser 25% de X, poderia ser 4X, né? Então, é uma questão que realmente precisa de mais transparência e, mais uma vez, precisa da atuação conjunta, né, dos investidores, né, de questionar esses valores, né, olhar os balanços, os passivos, pedir para entender os relatórios, questionar esses relatórios, né, de novo, os governos com uma melhor regulamentação para controlar essas questões e as empresas que vão seguir isso naturalmente, né, sempre tentando maximizar o resultado. Isso é inerente ao capitalismo, acho que a gente não vai conseguir fugir muito disso, né? Mas falta muito ainda a ser feito, né? Inclusive de legislação, né? Assim, legislação e regulamentação. Com certeza. E aí, Rodrigo, o que você acha disso tudo aí? Até você pode trazer um pouco a temática, né? Você tem vários cases aí que você atuou, né? Que muito associados a essa falta de transparência, né? Dados que não são confiáveis, e algumas vezes você foi obrigado a falar para o cliente para não avançar no investimento, né? Abortar o investimento. Então, também queria saber que você desse uma pincelada nesse tema, né? Nesses comentários do Mendonça e do Luiz, e também compartilhasse umas historinhas com a gente aí, o pessoal ouvir umas histórias aí da vida real aí. Só um ponto importante, pessoal, essa questão do relatório de sustentabilidade que eu falei, né? Todos aqui concordam com a falta de transparência. Tipo assim, você está reportando as práticas de sustentabilidade da sua companhia, né? No mercado, né? Seja na B3, enfim, qualquer outro índice. E você não está incluindo uma série de informações que são informações muitas vezes até regulatórias. Por exemplo, áreas contaminadas. Entendeu? Então, qual o tamanho do meu passivo? Isso que o Luiz falou, muitas vezes eles reportam sim no balanço, na parte financeira, né? Reportam os passivos. Agora, no relatório de sustentabilidade, ele não fala nada sobre esse passivo. Não aborda nada. Ele está lá, tem um número lá, 1, 2, 3, 4, 5 bi de passivo ambiental. Mas na hora de falar sobre esse passivo, ele não fala nada sobre esse passivo. Empresas, muitas vezes, listadas em índices de sustentabilidade, né? Mas, enfim, não me alongando muito, Rodrigo, queria que você colocasse aí para a gente aí a sua visão sobre esse assunto. Você tem muita experiência e tem casos aí bem, bem bacanas para compartilhar. Perfeito, Thiago. Realmente concordo com vocês e realmente a transparência está deixando a desejar. Mas, assim, olhando uma década para trás, 10 anos atrás, eu vejo que a gente está em franca evolução. Olhando essa questão do passivo ambiental, eu lembro muitas vezes que a gente tinha que redigir relatórios, via de regra, são relatórios longos, né? 500 páginas, 1000 páginas, que acho que ninguém lê, só quem escreve. E era mais complexo a pessoa imprimir o relatório do que, de fato, fazer o trabalho. Que era tudo em papel, gente, tudo impresso. Aí vinha 3 cópias, aí coletava a assinatura do cliente, do responsável técnico, aí tinha que mandar para o órgão ambiental, era uma loucura. E, assim, eu consegui ver aí, ao longo dessa década aí, essa evolução, né? Vários órgãos ambientais já se modernizando, a CETESB encabeçando essa iniciativa. Hoje em dia, os processos são digitais, o que facilita muito. A FEPAM também está na vanguarda, né? Tem um sistema mais robusto de licenciamento, onde você consegue protocolar tudo de forma eletrônica, não imprimir nenhum papel. Então, assim, eu vejo que isso avançou bastante, isso também permite maior transparência. Então, por exemplo, você tem uma área de interesse aqui, vou citar o exemplo do Rio Grande do Sul, onde eu moro, aqui, onde eu estou localizado. Você consegue, de uma determinada área, pelo endereço ou nome daquela empresa CNPJ que você está, por exemplo, interessado em adquirir, você consegue entrar no sistema e baixar todo o processo de licenciamento daquela tua área. Se tiver algum passivo ambiental, se tiver alguma investigação, monitoramento, você consegue ter acesso. Então, assim, já avançou muito. Antes era mais difícil. Você teria que ir lá, se deslocar até o órgão ambiental, pedir vistas, ia ser liberado, não ia, tirar cópia. Então, assim, isso já melhorou bastante o processo. Mas, sem dúvida, ainda tem um espaço grande de evolução e os dados são fundamentais, né? Para tomar essas decisões de investimento, a gente precisa estar
embasado em dados como o Felipe mencionou, confiáveis. E aí começa o problema, né? Às vezes você não tem dado nenhum, que é péssimo. Às vezes você tem dados que você não tem certeza da confiabilidade. Então, você tem que assumir algumas premissas. Então, aumenta o seu nível de incerteza. E esse aumento do nível de incerteza pode chegar num ponto que pode inviabilizar o negócio, né? Então, a gente tem alguns casos aí, eu posso contar alguns, que o nível de incerteza era tão grande, né? A desconfiança daquele dado que a gente estava analisando era tão grande que a gente teve que colocar várias premissas e essa incerteza aumentou tudo, que levou o custo muito para cima, né? Que acabou inviabilizando o negócio. Eu tenho um projeto que eu atuei no passado, que, na verdade, eu estava atuando para a parte que estava vendendo. Então, a parte que estava vendendo não tinha um conhecimento abrangente da situação ambiental daquela área. Ela tinha adquirido aquela área fazia pouco tempo, tinha diversos estudos ambientais, só que ninguém se debruçou. É aquela coisa que eu mencionei para vocês, era a prateleira. Tem que fazer na licença? Vamos sair monitorando aqui, vamos fazer o monitoramento daquele site, coletar amostras de água, de solo, e ninguém estava analisando criticamente aqueles dados. Será que aqueles dados estão confiáveis? O que eles estão mostrando para a gente? É sinal ou é ruído que aqueles dados estão trazendo? O pessoal não tinha essa clareza. E foi pagando e foi executando esses estudos, eles foram empilhando, né, acumulando na mesa deles. Chegou o momento que eles precisaram vender essa área. E agora? Vamos resgatar o que foi feito. Peraí, vamos ver. Olhar 5 anos para trás. O que será que tem aqui? Ih, rapaz, tem um negócio aqui, tem uma contaminação aqui que a gente não sabe explicar. Nesse caso, tinha solventes clorados acima dos padrões em uma determinada área que ninguém sabia explicar por quê. O que estava acontecendo ali? E aí, precisou-se elaborar essa estratégia, entender, investigar novamente. Então, assim, passou esse tempo todo coletando amostras de dados que não eram confiáveis, uma série de problemas técnicos, usando a metodologia incorreta, para chegar no momento da venda, né, o momento mais crítico, onde você tem que mostrar para a parte compradora que você tem a noção, tem uma fotografia precisa da tua área, e você não tem. Você tem o cu de calça curta, né? Você tem um cronograma aí que te espreme, às vezes você está competindo com outras empresas ali que vão adquirir aquele ativo, você precisa andar rápido, o prazo é sempre para antes de ontem, só que a parte ambiental, ela, de regra, demora um pouco, não é tão rápido. Você tem que ir para campo, você tem que planejar o teu escopo. Aquela estratégia que eu mencionei lá no começo. Você tem que montar essa estratégia, esse planejamento muito bem feito no escritório, ir a campo, coletar esses dados, mandar para o laboratório, esperar o laboratório emitir os laudos, e aí você já perdeu o negócio. Então, as empresas precisam estar muito bem preparadas para ter essa noção bem clara. E nesse caso específico, chegou nesse momento que a gente não tinha conseguido concluir todas as etapas, estava no meio do caminho. E a outra parte que estava querendo comprar queria adiantar o processo. Só que como a parte que queria comprar tinha muita incerteza, ela precificou essa incerteza. Olha, esse passivo mental eu acho que é alguns milhões aqui, sei lá, 2 milhões. Eu acho que esse passivo mental, você não tem todos os dados, então eu vou ter que inferir muita coisa aqui. E essa minha incerteza levou essa conta para 2 milhões. E a parte que está vendendo, não acho que é 2 milhões, eu acho que é 300 mil, mas eu acho. Eu não tinha dados para balizar isso ainda. E aí ficou nesse embate, né? Eu estava participando das negociações, então, do outro lado tinha uma equipe jurídica, da parte que estava querendo comprar, a outra consultoria, e a gente discutindo tecnicamente, mas, infelizmente, foi uma incerteza, né? uma falta de dados confiáveis, que acabou emperrando a negociação. Então, um negócio de centenas de milhões deixou de ocorrer, justamente por isso, pela falta de dados confiáveis, e não houve tempo hábil para se adquirir esses dados, enfim, e passar um panorama mais assertivo sobre aquela área. Então, isso ocorre bastante, né? Um outro exemplo, Thiago, não sei se a gente tem tempo aqui, rapidinho, um outro exemplo que a gente atuou agora pelo lado da parte que estava comprando, né? Então, é uma empresa que estava querendo adquirir todo o portfólio da outra empresa, que produzia, que na verdade fazia a recuperação de óleos lubrificantes, então ele ia adquirir toda essa empresa, então tinha a área industrial e essa empresa é muito antiga, operação de 50 anos. Então, junto com o pacote, sempre tem isso, né? Tem um pacotinho que tem o filé mignon, depois tem a carne de segunda que vem acompanhada desse filé mignon. Então, sempre tem o filé mignon, que é a área industrial. Carne de terceiro também, tem carne de terceiro. Carne de terceiro, às vezes tem. Às vezes tem só o osso também, né? É possível. E, enfim, aí tinha essa área industrial, tá ótimo, né? Fazia todo sentido para o nosso cliente que estava querendo adquirir, só que tinha mais outras 6 áreas que vinham junto. E a gente sabe, né? A gente está conversando aqui, essa preocupação com o meio ambiente vem crescendo ao longo do tempo. Só que há 50 anos atrás, você imagina, a prática comum era, gerou resíduo, vamos enterrar esse resíduo, para ninguém ver. Vamos botar embaixo da terra, abre um buraco e enterra lá dentro. E depois a gente vê o que faz. E isso que era a prática dessa empresa que estava sendo objeto dessa aquisição. Eles tinham 6 áreas, eles geravam esses resíduos sólidos e começou a enterrar esses resíduos sólidos nessas 6 áreas aí espalhadas num raio relativamente grande, áreas distintas, separadas, e aí a gente foi contratado justamente para fazer essa avaliação, né? Quanto é que custa para tratar esse passivo? Realmente era complexo. Assim,
Também tinha algumas áreas dessas que a gente não tinha muitos dados. Então, mais uma vez, a gente teve que trabalhar com o que a gente tinha e colocar algumas incertezas na ponta do lápis para calcular isso aí. Então, além de você ter que empregar a parte técnica de avaliar, entender quais são as características dos contaminantes, qual que é a possibilidade de migração desse contaminante, quem que está ali exposto a esse contaminante, tem uma comunidade próxima, tem um risco, tudo precisa entrar nessa conta. E aliado a isso é o fator financeiro, né? Precificar, quanto custa para tratar essas 6 áreas aí. E a gente fez essas simulações, né? A gente usa modelos probabilísticos de Monte Carlo, onde você coloca as variações de valor, como é que pode variar esse passivo, né? Para tratar esse passivo, para gerenciar esse passivo, quais são os intervalos, e aí faz a simulação probabilística, que vai tendo várias interações e vai calculando essa curva. Então, com 50% de probabilidade de você ter que tratar aquele passivo, ele vai custar 10 milhões. Então, a gente chegou nessa conta. Então, no final da história, o cliente, para adquirir a área, ele teria que estar preparado, está lá a conta dele lá esperando 19 milhões para adquirir essa área. Então, ele botou isso tudo, conversou lá com o C-Level, com o board, e decidiu por não adquirir essa empresa, porque a conta, né, o passivo estava superando o ativo que ele estaria adquirindo junto, né? Então, cito um exemplo aí como é importante, né, a gente executar uma due diligence bem feita, e tem histórias positivas também, tem histórias que você vai investigar aquela área e vislumbra que realmente está seguro, né? Tem uns dados aí que suportam, que tem uma fotografia precisa daquela área, e o negócio pode ser feito com base em dados, assertivo, né? Com muito mais segurança de onde que você está entrando, de onde que você está pisando, qual que é o terreno. E fazendo um link com o Luiz, até essa questão também, você tem um pouco de experiência nessa parte aí, né, de aquisição e fechar negócio, não fechar negócio, enfim, viabilidade ou não de uma negociação. Como é que você vê o impacto o Rodrigo falou sobre a questão do negócio não ser concretizado. Então, você teve um impacto econômico, até para a sociedade, de modo geral, né? Por falta de informação, falta de planejamento, falta de estratégia, enfim, falta de um monte de coisa. E como é que você enxerga a questão da instituição financeira? Porque as instituições financeiras também estão ficando cada vez mais exigentes, né? Você fala, quero fazer um investimento aqui, uma aquisição de um ativo com essas características, nesse local, enfim, como é que... Enfim, outros riscos também, né? Mas, assim, como é que você tem sentido aí a reação das instituições financeiras, né, com relação a essa temática aí, que eu acho que tem muito a ver com esse fechamento ou não de um negócio? Pois eu acho que essa questão principal, né, da falta de confiabilidade dos números, né, e as incertezas, até pelo tempo, né, se a gente for falar de um ativo mineral, por exemplo, né, uma mineração, a legislação obriga que você vá provisionando o risco de descomissionamento, mas o descomissionamento ele só precisa inicialmente ser efetivado após o término da operação da mina. Então, se você compra um ativo minerário, né, que tem lá 20, 30 anos ainda de reserva, você só vai começar a ter que pagar esse passivo ao término da operação. Então, você está comprando hoje para começar a pagar daqui a 20, 30 anos, dependendo aí da vida útil da mina, né? E, além disso, você tem essa incerteza enorme que o Rodrigo comentou. Então, quando vai fazer um processo, né, de aquisição, por exemplo, já é difícil, né? As empresas já têm que ver valorizar o ativo, ver quais são as sinergias, qual que é o potencial sinergia. A gente vê historicamente que muitas têm dificuldade de atingir a potencial sinergia calculada naquele processo de aquisição. Depois isso é num prazo muito mais curto do que o gasto depois do descomissionamento, né? Então, para uma avaliação de investimento, você tem que ponderar essas duas questões, assim, qual é o valor do ativo, qual que é o potencial, quais são as potenciais sinergias, né, que a gente vai conseguir absorver nessa transação, para qual que seria o valor final dessa transação. Então, qual o valor que eu vou pagar e qual o valor que isso vai ter para a empresa, né, para a minha empresa, depois que a gente conseguir finalizar a transação, menos o valor adicional do passivo que a gente vai ter que pagar quando for descomissionar. Então, tem sempre uma discussão, algumas empresas consideram, daqui a 20 anos, eu não preciso me preocupar com isso, a gente volta àquela questão de empresa aberta, né, assim, de ter a remuneração dos executivos, etc., que às vezes são incentivadas nessa sinergia de curto prazo e deixa o passivo para a próxima gestão.
Com relação à pergunta dos bancos, né, acho que o Mendonça pode depois complementar, ele já falou um pouco, né, que ele falou um pouco de fundos, né, mas os bancos também têm muito essa visão, né, de tentar balancear um pouco o risco, né. A gente iniciou esse ano, né, uma operação de uma mineração, uma mina nova que a gente foi iniciar, então não existia passivo, né, a gente ia começar a fazer a operação e, infelizmente, não tem como fazer mineração, né, a própria siderurgia sem ter algum impacto ambiental. O que a gente tem que fazer é trabalhar de maneira adequada para minimizar esse impacto e, após o término da operação, você reparar o dano ambiental que foi causado na operação, né? E a gente foi, né, pedir financiamento para alguns bancos e bancos parceiros nossos que conhecem a companhia, né, gostam da companhia, da gestão, da governança. Assim, ó, esse risco de mineração eu não quero, né? Não vou fazer a operação com vocês, não é porque eu não acho que eu não queira dar crédito para o Grupo Maringá, mas eu não quero o risco da mineração, né? E uma mineração, no nosso caso, que não tem barragem, né, como a barragem lá de Brumadinho, assim, né? Uma mineração que não gera esse tipo de risco, mas é um risco, existe um passivo ambiental e tem um risco de imagem, né? Acho que o próprio, né, foi falado aqui já também, o Mendonça comentou, tem muito da reputação, né? Acho que as empresas industriais, elas também precisam se preocupar com isso, e os parceiros, os nossos parceiros também se preocupam, né? Até por isso esse relato de sustentabilidade, que eu acho que tem uma evolução muito grande, né? A gente falou da falta de transparência, né? Eu não comentei aqui na minha fala, assim, a evolução é muito grande, né? Você tem várias empresas, inclusive de capital fechado, que fazem por acreditar que precisa ser feito, né? No nosso caso aqui, a gente começou fazendo muita dificuldade de levantar número, né, de mensurar, de ter avaliações. Eu falei assim, ó, a gente precisa começar, né? Então a gente começa agora, vai robustecendo essa avaliação, essa análise, essa métrica, e caminhando. Eu acho que os bancos, eles também enxergam isso, né? E tem que sempre balancear o portfólio. Acho que talvez o Mendonça possa comentar um pouquinho melhor. Mas a gente sofre, sim, e recentemente tivemos uma dificuldade, né, em financiar um investimento nosso, porque o banco falou, não, passivo mineral, mina, eu não quero alocar capital ali. Estava tomando nota aqui, só complementar duas coisas. Acho que a sintonia está muito boa, Tiagão. Você falou às vezes a empresa coloca no relatório, não coloca no relatório ambiental, mas coloca no balanço, né? Aqui nos Estados Unidos teve uma transição até que ficou bastante famosa em Denver, no Colorado. Eram duas redes de hotel, uma querendo comprar um terreno da outra, e você vê os impactos. Você falou impacto da sociedade, eu fiquei, esse exemplo veio direto na cabeça, porque, de novo, como impactam nos três pilares, né? Como impacta ambiental, impacta no social e na governança, né? A empresa, foi exatamente esse caso que você falou, estava no balanço, mas não estava no relatório ambiental, gerou uma desconfiança, não sabia se o negócio estava certo ou não, aí começa a entrar os assumptions, né, que o Rodrigo falou, e aí começa a entrar tanta discussão, tanto que a base, a alicerce da negociação começa a ficar tão improvável que o preço aumenta tanto, então não foi construído hotel, empregos não foram gerados, a economia não andou, a cidade foi prejudicada, então assim, tem vários fatores, né? Então, só para complementar esse ponto. E, Luiz, o seu comentário, até assim, a parte de crédito, acho que eu tive pouca experiência na minha vida de banco, né, lá no BTG, com crédito, mas eu acho que talvez tem um outro lado da moeda, como você estava comentando, tem um outro lado da moeda também, que as pessoas fazem porque sabem que precisam fazer e é o certo. Assim, eu acho que vou fazer até uma propaganda aqui para o meu empregador anterior, que é o BTG Pactual. Eles sempre acreditaram muito em ESG, assim, né, também seguindo a evolução. 10 anos atrás não se falava nada, né, assim, 15, 20 anos atrás não se falava nada, e foi amadurecendo, e hoje eu acho que o BTG talvez seja o terceiro ou quarto maior gestor florestal do mundo. Então eles têm uma equipe dedicada, o BTG Pactual Timberland Group, que é dedicada à gestão de ativos florestais. E você via nitidamente isso, como ajudava outras áreas do banco.
seja private equity, seja investment banking, seja asset management, wealth management, como ter uma área dedicada, né? Eu não estou falando pelo crédito, né? Como dar crédito para as empresas, mas como o próprio banco, como conscientemente fazendo um investimento florestal, repercute em outras áreas do banco. Então, você via que os clientes ficavam felizes em saber que estavam, né, FSC, protocolos da ONU, etc. Tinha essa reverberação positiva que gerava outro desencadeamento positivo em outras áreas do banco. Assim, acho que o banco tem essa análise de risco dos dois lados, tanto para dar crédito, obviamente, né, mas como si próprio, para como beneficiar o negócio em outras áreas, né, não só efetivamente só de crédito. Legal, pessoal. Só eu ler alguns comentários aqui. O Cláudio Grafunder comentou sobre a questão do greenwash, né? O Rodrigo e o Mendonça comentaram sobre esse tema. Obrigado pelo comentário aí, Cláudio. O César, ele coloca aqui: nas minhas avaliações, eu sempre segrego em duas partes: aquilo que pode significar riscos de reputação e impedimento de operação, e aquilo que significa somente gasto de tempo e dinheiro para saneamento de uma área, para implementação de um projeto. Pessoal, a gente pode mandar os comentários, as perguntas, a gente continua aqui trazendo a discussão, né, para o nosso time. O Mendonça, só uma pergunta complementando esse teu comentário: como é que você enxerga, a gente comentou um pouco em off aqui antes de iniciar, né, o impacto, esses grandes impactos, né, de desastres ambientais em ativos financeiros, né, que eles meio que são diluídos ao longo do tempo, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante para o nosso público, né? Porque a gente está lidando aqui com problemas que levam 20, 30, 40 anos, né? A gente está atuando aqui em alguns casos, desde que eu era estagiário na Newfields, muito tempo atrás, a gente até hoje tem alguns casos que a gente tem que ainda, às vezes, quando responder uma carta, responder um parecer, ainda bem que a maior parte a gente conseguiu encerrar, conseguimos algumas licenças de encerramento, mas são projetos de natureza longa, né? Longo prazo. E na cabeça do investidor, principalmente para o investidor pessoa física, né? Essas coisas meio que acabam sendo esquecidas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, até a questão de commodities, né? Vocês também trabalham com commodities, né? Hoje em dia tem a questão da rastreabilidade, né? Enfim, de onde está vindo esse produto, né? Existe trabalho escravo associado, existe impacto ambiental, uma série de questões, né? Blockchain chegando. Mas, assim, de modo geral, como é que você vê a questão do tempo, né? Como é que o tempo impacta o preço desses ativos aí, e principalmente na visão do pequeno e médio investidor? Eu acho essa é uma excelente pergunta. A gente está, de fato, discutindo em off aqui antes de começar, mas para mim eu acho que essa é uma pergunta excepcional, porque ela toca, especialmente quando você lida com um investidor pessoa física, você consegue ver que o investimento em si, às vezes, é muito mais do que só comprar a ação de uma empresa. Ela pode ser porque a pessoa acredita no lema das empresas, ou às vezes simplesmente ela só quer ter um lucro. Então, essa pergunta é muito difícil de responder, assim, eu acho que a gente ficaria aqui uns 40 minutos só falando dela, porque ela toca um pouco no que eu falei de ESG com capitalismo, né? Infelizmente, o ser humano, ou felizmente, né, dependendo do ângulo que você olha, o ser humano tem uma memória curta, né? E eu acho que o que faz preço, né, isso é inegável no mercado financeiro, é a surpresa, seja ela positiva ou negativa. Então, quando vem um evento de Brumadinho, por exemplo, o preço, obviamente, derrete, despenca, porque foi uma surpresa, não era o negócio esperado. Todos os valuations começam a ser revistos, a governança começa a ser revista, a previsibilidade da empresa começa a ser revista, não se sabe o tamanho do dano, quais são as indenizações que vão ter que ser pagas, quantas famílias foram afetadas, enfim, é uma miríade de coisas que são analisadas que, de fato, na hora do desespero, vence, primeiro atira primeiro e depois faz pergunta. Só que tem alguns fatores aí na recuperação, né? E tudo depende do tempo, como você falou. Se você é um investidor de curto prazo, digo 1 mês, 3 meses, 12 meses, isso faz diferença, porque o seu quadro de fotografia é muito pequeno, então você vai ver a queda no preço. Se você está pensando em 20, 30, 40 anos, aí você pegou o gráfico da Vale que a gente olhou junto, né? Você pegou da Vale. Então, não precisa, pode ser um índice
pode ser o S&P 500 aqui de sei lá, 2000, com o Technology Bubble, até agora. Você vai ver que você tem a crise, né, de 2008, tem a crise de 2020, mas se você focar nele, você consegue ver a queda. Mas se você estourar isso para 40, 50 anos, as quedas passam a ser muito pequenas. Então, eu acho que, tentando resumir bastante a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta, eu acho que tem um impacto inicial, tenta-se achar o preço. Quando as coisas se acalmam, não tem mais surpresa, eu acho que alguns fatores entram em circuito. Aquelas pessoas que estão querendo comprar a preço baixo, independentemente se teve impacto ambiental ou não, isso faz o preço subir. Então, para a nossa discussão de ESG, essas pessoas não é que não sejam morais, né? Elas estão, o preço está barato, elas acham que vale mais do que aquilo, então elas compram, então o preço sobe. Então, a velocidade do dinheiro da pessoa física é muito mais acelerada com o investidor institucional. Por outro lado, no caso da Vale, acho que o preço da commodity, especialmente nos últimos 2 anos, acho que a Vale talvez seja um caso à parte pelos últimos acontecimentos, até os últimos preços. É difícil, mas eu estou dando a Vale só pela questão de impacto ambiental, mas você tem esse impacto, os investidores compram, o preço da commodity sobe, então, de fato, o preço começa a subir, e aí entra a terceira pernada, que eu acho que aí de fato, o investidor institucional, que eu acho que a confusão já passou, os problemas já foram endereçados, o preço já foi estabilizado, a commodity já deu uma preço justificativa, aí entra um caminhão de dinheiro de investidor institucional. Pessoal, estou assim, generalizando de novo, estou usando a Vale, pode não ser o melhor exemplo, mas é só mais ou menos racional para o tempo, né? Entra um caminhão de investimento institucional, porque, pensa, Norges Bank, o maior fundo soberano do planeta, GIC, que é o fundo soberano de Singapura, QIA, que é do Kuwait, CPP, que é Canadian Pension Plan, todos esses investidores institucionais gigantescos, eles têm um plano de investimento que, às vezes, eles não podem se dar ao luxo de não ter América Latina. Como o Brasil é baseado basicamente em commodities, Vale, por exemplo, sendo esse exemplo, depois que as coisas estabilizam, eles precisam reestabilizar o portfólio dele. Então, entra um caminhão e o preço continua a subir. Voltando a ESG, é certo ou é errado? Economicamente falando, o impacto ambiental ficou para trás, porque o valor monetário do investimento falou mais alto. Em termos de sustentabilidade desse investimento a longo prazo, aí eu acho que são outros 500. Eu acho que o investidor, especialmente institucional, para ter colocado dinheiro, o cara foi falar com o board, falou com os diretores, fez diligência, entendeu se o risco de acontecer de novo é menor, maior ou igual. Então, assim, eu acho que, infelizmente, temos memória curta. O mercado financeiro, às vezes, por questão de capitalismo, fala mais alto, mas isso não quer dizer que a dinâmica mental dos investidores é a mesma pré-evento ruim que aconteceu. Só é difícil mensurar o que, dependendo do tempo que você olha, o que prevalece. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, conseguiu perfeitamente. Pessoal, até o contexto, né, o Mendonça mencionou esse gráfico aqui que a gente estava comparando ali as ações da Rio Tinto com a da Vale, né? Então, se você for olhar um horizonte aí de muitos anos, né, você tem, obviamente, ali, houveram divergências ao longo do tempo, mas após os eventos, né, você tem uma similaridade, né, gráfica, em termos gráficos, né? Quedas vão junto e altas vão junto. Então, por isso que o Mendonça mencionou aí essa comparação que a gente fez entre a Vale e a Rio Tinto aí, a gente está fazendo aqui em off, esse bate-papo, né? Tem uma outra pergunta aqui, mas perfeito, Mendonça, acho que muito bem respondida e como você falou, talvez a gente vai ter que fazer um evento para discutir só esse tema aí. Muito complexo. Sim, até porque as pessoas, às vezes as pessoas que acompanham o Vale, os analistas que acompanham o Vale, eu acho que o mercado financeiro é um nicho muito difícil de você... Tem uma coisa que você um investimento por ESG, né, que eu acho que é o fundamental, que isso vai acontecer. Outra coisa, é muito difícil você julgar ESG através de um evento ruim como esse. Eu acho que são duas coisas completamente distintas que, em determinado retrato que você tira, pode ser injusto. Pode falar, o investidor não está considerando ESG.
Não necessariamente, entendeu? Eu acho que isso que é importante fazer essa distinção. Não, perfeito, perfeito. Eu vou colocar uma pergunta para o Rodrigo, e depois o Luiz também pode comentar. O Bruno, nosso sócio Bruno Furtado, obrigado pela pergunta. Como sempre, traz excelentes perguntas aí para a gente. Ele fala aqui, o Luiz trouxe uma temática fundamental quanto à necessidade do engajamento de governos na ótica ESG, visando que as empresas continuem a ser produtivas. Pergunta, em termos práticos, como vocês têm mapeado ações governamentais em busca da transparência, mencionada pelos palestrantes aqui, como evitar que esse aspecto ESG, a ótica ESG, favoreça o sucesso dos já bem-sucedidos, rich get richer. O desafio mapeado, 2 pontos. No cenário competitivo, somente sobreviveriam as empresas que teriam um buffer suficiente para reformular processos ou aquelas que manteriam os processos poluentes, porém pagariam um offset, ou seja, ou eu tenho muito dinheiro para me reinventar totalmente, ou eu vou pagar crédito de poluição, né? Vou poluir, vou comprar crédito lá na floresta, lá enfim, na Ásia, em algum lugar, né? E aí ele fala sobre essa questão do ESG e capitalismo, né? Essa combinação, né? E a gente conversou muito já, né, Luiz, também em outros momentos sobre deep pocket, né? Essa questão do deep pocket e risco ambiental, né? Então, queria saber, ouvir do Rodrigo, né, que é a percepção com relação a esse aspecto, né, do risco para o grande e do risco para o pequeno, dentro da nossa realidade ambiental. E o Luiz também falando sobre essa questão desse desafio, né, principalmente para as pequenas e médias empresas a se adequarem a essa nova realidade. Começo aqui, então? Ótimo. Ótimo, Thiago. E essa é uma discussão bem interessante, né? É possível continuar crescendo sem continuar agredindo o meio ambiente, né? É possível ter crescimento e continuar tendo a preservação do meio ambiente. Então, existem linhas de pensamento aí que divergem, né? Uns dizem que sim, é possível, desde que a gente consiga mudar aí nossa matriz energética, enfim, uma energia mais limpa, hidrogênio sendo introduzido, como o Luiz mesmo mencionou, né? Mudança aí da nossa matriz energética, métodos de produção. E outros dizem que não, que a gente vai ter que, pode fazer esse offset que o Bruno falou mesmo, né? Continuar poluindo, né? Assim, meu método produtivo não vale a pena eu mudar nesse momento e vou comprar aí créditos de carbono em outro lugar, em quem estiver disposto a me fornecer e vender. Então, eu tenho essas 2 vertentes, com certeza, e vejo que os bolsos, né, o deep pockets que você mencionou, né, com certeza eles têm, dependendo, né, da constituição daquela empresa, né, as grandes estatais, aí com certeza recebem um olhar diferenciado, né, principalmente dos órgãos reguladores, com certeza tem um olhar diferenciado e talvez pela presença, pela influência, pelo poder dessas empresas, com certeza a forma como é feita a fiscalização, enfim, como o órgão ambiental atua em cima dessas empresas é diferenciado do que o pequeno empreendedor, né? Ele está muito mais exposto aí a sofrer fiscalizações, enfim, sanções, do que uma grande empresa, que tem muito poder político, muita influência nesses órgãos ambientais. Então, eu vejo que existe essa diferença de tratamento, com certeza, sem dúvida. Luiz. Uma pergunta assim, não tem uma resposta para ela, né? É lógico que quando a gente passa por mudanças tecnológicas, né, como as 2 que eu mencionei, né, da produção por carros elétricos, né? Quem não, na Europa, se não tiver produção de carro elétrico, não vai vender carro, porque no futuro, né, já está até anunciado, 2050, vai ser proibido vender carro a motor a combustão. E, na sequência, vai começar a ser proibido ter postos de gasolina. Então, é algo que é do or die, né? Assim, ou você se adapta, e aí são empresas grandes que têm mais facilidade, né, para refazer todo o processo, fábricas novas, etc., ou você morre, né? A mesma questão da siderurgia. A gente está falando aqui de uma mudança tecnológica que faz com que tenham que trocar todos os ativos industriais, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o investimento na ThyssenKrupp, lá no Rio de Janeiro, hoje em dia é Terni, né? Eles gastaram 10 bilhões de dólares para produzir uma fábrica, né? Assim, e está se falando que em 2040, 2045, já vai ser várias empresas já anunciaram que não produzirão mais aço com a tecnologia utilizando carbono, coque,
para a redução do minério. Então, teria que desmontar os ativos todos e construir novos ativos. É algo que realmente, para as empresas pequenas e médias, elas são inviáveis, né? A forma que eu enxergo, né, assim, e aí voltando na questão, inclusive a pergunta começou assim, né, com a questão da regulação, né, de novo, os governos têm um papel fundamental, né, seja para a neutralização, né, das emissões de gases, nesse caso, através de crédito de carbono, que é algo que ainda também é muito incipiente, né, fala-se muito, mas na verdade, na realidade, ainda não decolou, ou seja, através de próprios impostos, né? A União Europeia tem discutido colocar tarifas aí seria uma espécie de antidumping, né? Para proteger, para compensar, né? Já que não existe um mecanismo de crédito de carbono mundial aí, seria uma compensação, pagaria um imposto maior, porque você está tendo uma poluição maior, uma degradação maior. Então, assim, realmente eu não sei, é algo novo, é muito rápido, é verdade que a transição é muito rápida. A gente fala que 10, 20 anos parece um longo prazo, né? Mas para ativos industriais, né? Para fazer projetos, investimentos de longo prazo, né? Assim, 20 anos não é nada, né? Investimento nesse porte você faz aí de 50 anos, né? Você vai começar a ter retorno depois de um prazo desse. Então, é realmente uma questão muito importante, né? A gente está vivendo isso agora e a gente tem que esperar um pouco aí para ver qual que é o impacto no futuro. O que eu vejo, assim, as empresas pequenas e médias, né, como a minha, você pode fazer, a empresa que eu trabalho, você pode fazer ações para ir mitigando, né? Então, você começa a construir ao longo do tempo. A gente, por exemplo, produz carvão vegetal, né? E hoje a gente está alterando a produção, a forma dos fornos, né, das carvoarias. A gente não tem mais carvoaria tradicional, né? São fornos com coleta de gases, com queima de gases. Você continua fazendo o mesmo processo, mas trabalhando ele de maneira a mitigar essa poluição e, ao mesmo tempo, compensar, por exemplo, com a plantação de eucalipto. Então, existem mecanismos técnicos, né, que você consegue utilizar para poder reduzir e mitigar o seu impacto ambiental. Agora, a transição tecnológica é algo que você vai ter que fazer o investimento, né? Então, no futuro, eu acho que as empresas que não fizerem, elas não vão sobreviver. E a própria tecnologia, né, Luiz? A tecnologia ela vai também trazer uma série de soluções, né? Então, baratear as soluções que hoje talvez sejam muito caras e inviáveis, do ponto de vista econômico, a tecnologia acho que ela vai revolucionar muita coisa, né? Então, a gente muitas vezes acaba sendo pessimista, mas pode ser que a tecnologia consiga resolver grande parte dos problemas, né? Eu acredito, né, que esse é o caminho também, sem dúvida nenhuma. Só tive um problema técnico aqui, mas estou de volta. Seguinte, a gente está chegando no final daqui do nosso horário, né? Então, eu queria agradecer muito a todos vocês. Queria pedir aí as considerações finais. Pode começar pelo Mendonça e o Luiz e o Rodrigo. E como é que vocês enxergam mecanismos, no caso do Mendonça, para investidores, sejam eles institucionais ou pessoa física, para se protegerem pelos próximos 5 anos com relação aos seus investimentos, né? A gente sabe que muitos desses investidores aí eles estão apostando aí a aposentadoria, a faculdade das crianças, enfim, com relação a essa temática, né? Mecanismos de proteção, estratégias, enfim, como é que você enxerga isso no médio prazo? O Luiz também, no caso empresarial corporativo, né? Estratégias e mecanismos de proteção, mitigação de risco, e o Rodrigo também soluções que ele enxerga que são soluções fundamentais para garantir a viabilidade do negócio e bons investimentos aí de todos os atores. Então, a gente pode começar pelo Mendonça, o Luiz e o Rodrigo fecha para a gente. Bom, maravilha. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Eu acho que, pelo menos no meu campo de atuação, né, mercado financeiro aqui, lidando com... É isso que você falou, uma coisa que me deixa acordado de madrugada é, de fato, pensar que eu estou gerindo o dinheiro das pessoas, né, que é o dinheiro que vai pagar a faculdade, vai a aposentadoria. Então, é realmente uma responsabilidade muito pesada. Eu acho que a chave disso, talvez, assim, o contraponto disso, ou talvez a solução, entre aspas,
é diversificação. Eu acho que diversificação e, de fato, talvez contratar gestores que você realmente confie. E quando eu falo gestores, são grandes casas aqui fora, e seja no Brasil, inclusive, né? Eu falo muito mais aqui fora porque eu já estou há quase 10 anos aqui, e meu objetivo é justamente trazer dinheiro brasileiro para ser investido internacionalmente. Então, acho que diversificação acho que é o primeiro passo. Que eu acho que brasileiro em si, mas chileno, mexicano, colombiano também tem, mas a gente tem um grande home country bias, né? A gente convenceu, beleza, vamos investir lá fora, vou converter em dólar, moeda forte, né? Se tudo der certo, o dólar sobe, se tudo der errado, o pessoal compra dólar, então vou ter dólar. E aí o pessoal compra bond de Petrobras, Bradesco, Itaú, então assim, continua voltando para o Brasil. Então, acho que eu sei que não é muito a temática do ISD, mas é só um passo atrás, porque diversificação é importante. Eu acho que o brasileiro ainda precisa entender que quando você investe só no Brasil, eu acho que o seu capital humano, o seu trabalho, o seu salário, o seu bônus, a sua família, tudo está no Brasil, né? E você investir no mercado financeiro brasileiro, além de você estar colocando seu capital financeiro, seu capital humano no mesmo lugar, no mesmo risco político, risco econômico, você só está acessando 3% mais ou menos do capital financeiro, as oportunidades financeiras no mundo. Então, diversificar é importante. Estados Unidos, é o jeito, talvez seja o jeito mais fácil de diversificar. Acho que a Europa ainda tem nesse quesito, acho que é muito caro, o fuso horário complica, as pessoas pensam em morar em Miami, em Nova York, então ainda tem um pouco de proximidade das Américas aqui, acho que facilita nesse sentido. E eu acho que no quesito agora de ESG, eu acho que as pessoas precisam, até os investidores, assim, procurar saber mais. Eu acho que isso eu vejo que a oferta de produtos financeiros aqui nos Estados Unidos, vocês podem até procurar, tem nomes como Acorns, Wealthfront, Betterment, são robo-advisors, né? Então, são gestores Artificial Intelligence que fazem a gestão do portfólio. E acho que a gente está tendo uma enxurrada de ofertas ESG. Então, você pode investir em seus portfólios, ao invés de você comprar o ETF A, você compra o ETF B, que é 99,9% similar, só que investe em companhias que fazem ESG, que são ESG compliant, pelo menos cumprem determinados requisitos. Então, acho que o ESG no investidor, assim, pelo que eu vejo, eu acho que é uma continuidade do que você é. Ainda. Eu acho que isso ainda vai evoluir para muitos outros, é uma umbrella aqui, né? Acho que vai evoluir para muitos outros cenários. Hoje eu vejo que é uma continuidade do que você é. A sua família representa, às vezes, grandes famílias empreendedoras que querem investir, elas tentam transpor o que elas fazem na própria empresa para o seu portfólio pessoal. Isso é tanto na vida pessoal, quando você vai no restaurante, quando você compra uma camisa, quando você, né, viaja, tudo, né? Então, acho que é um pouco de educação, é um pouco de maturidade no mercado e é um pouco de curiosidade. Eu acho que os investidores precisam bater papo, entender, porque eu acho que o mercado financeiro internacional ainda é muito tabu. As pessoas têm medo de investir offshore, é a coisa mais simples do planeta. Então, assim, é um pouco de diversificação e curiosidade, cara. Pelo menos no meu mundo aqui, acho que a minha conversa talvez seja até um pouco mais fácil. Vocês acho que enfrentam problemas muito mais concretos no dia a dia, né? O meu acho que é um terceiro layer, né? Até chegar em vocês, eu sou quem está fazendo investimento em vocês, né? Então eu sou o terceiro layer, né? Então eu acho que meus problemas talvez sejam um pouco mais fáceis, mas enfim, acho que a diversificação e um pouco de curiosidade. Perfeito, Mendonça. Vamos lá, Luiz. Bom, mais uma vez agradecer, Thiago, o convite, né, da Newfields para participar desse bate-papo. É uma temática fundamental, ela está, acho que, na mesa de todos os executivos, né, das indústrias. A gente aqui participa na mineração, siderurgia, setor sucroenergético, produção de energia. Não tem uma discussão de investimento que a gente não olhe a temática ambiental, né? Logicamente, a temática, né, o social, a governança, também faz parte do nosso dia a dia, mas na visão de investimento, o ponto ambiental ele é um dos fatores mais relevantes para a avaliação do investimento. Eu acho que em toda a indústria, né?
Isso tá, essa sigla, ESG é uma sigla bacana, né? Mas ela é muito abrangente. E eu acho que a forma de mitigar os riscos é fazer, né? Acho que, como o Rodrigo comentou, né? Uma boa due diligence, levar os números a sério, entender o risco, né? Assim, indústria, siderurgia, mineração tem risco envolvido, né? Tem impacto ambiental, isso não tem como fugir. O que a gente tem que trabalhar é como que a gente minimiza esse risco e neutraliza o impacto ambiental. Eu acho que dá para fazer, né? Assim, a gente, né, tem assim o nosso propósito, né, de mostrar que dá para fazer, ganhar dinheiro e ser ainda responsável ambientalmente, né? E empresas como a Newfields aqui nos apoiam justamente para fazer essa bolsa due diligence, entender qual que é o risco, né, quais são não só o risco, mas as incertezas, né? A gente falou aqui algumas vezes que essas questões ambientais elas têm incertezas muito grandes, né? E para a tomada de decisão de investimento, a gente precisa mapear as incertezas e decidir aí qual o tamanho do risco que a gente quer correr para poder assumir ou definir por um investimento, né? E certamente na escolha do investimento o aspecto ambiental ele tem ganho cada vez mais peso na tomada de decisão. Eu acho que a gente está num momento muito legal, a pandemia, se é que ela trouxe alguma coisa boa, assim, foi acelerar um pouco esse processo. Eu acho que esse processo ele vinha caminhando, mas com a pandemia e os riscos, acho que deu uma acelerada muito grande nesses processos, né? E eu espero que continue nesse caminho para que a gente possa, lá na frente, ter, né, uma vida melhor, né? Que na verdade trata-se exatamente disso. Valeu, Luiz. Obrigadão, cara. Olá, Rodrigo. Excelente. Também, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, participar dessa mesa. Pessoas extremamente qualificadas, aprendi bastante hoje. E como o Felipe e o Luiz falaram, né, assim, é muito importante a gente ter informação do nosso lado, né, ter essa curiosidade de pesquisar a fundo, ver o que realmente está sendo, o que está acontecendo naquela empresa, naquela companhia, naquela área. Então, esse conhecimento é fundamental. E não é diferente na nossa ponta aqui do meu lado, na execução desses estudos, é muito importante a gente ter esses dados confiáveis, né? E realmente dar a devida atenção a esses processos de investigações ambientais de passivos, porque, como a gente mesmo falou hoje, durante esse tempo que esteve junto, esses custos podem escalar enormemente. Então, se a gente não tiver atenção, isso pode significar, inclusive, o fechamento da empresa, né? O fim daquele negócio. Se as decisões não forem tomadas de uma forma consciente, com base em dados confiáveis, isso pode destinar aí a indústria, ou a empresa, a companhia ao fracasso. Então, é muito importante a gente estar atento, estabelecer mais uma vez aquela estratégia junto com o corpo de direção, o board da empresa, definir exatamente qual que é a estratégia, quais os objetivos que eles pretendem alcançar e aí implementar essa estratégia. Só que tem um desafio bem grande das empresas, dos investidores, porque é um tema, como eu falei, complexo, né? Ele tem várias óticas, tem vários elementos que precisam ser avaliados, a parte ambiental, a parte de engenharia, de vários, geologia, biologia, enfim. Não é algo simples. O que eu vejo? Às vezes, existe uma assimetria de informações muito grande, né? Então, o investidor ou a pessoa que é o dono da empresa, daquela área, ela entende muito do que é negócio. O Luiz, por exemplo, entende muito de mineração. Mas eu não posso querer que o Luiz entenda a fundo de áreas contaminadas, como é que vai funcionar a migração, o comportamento, né? O transporte daquele contaminante no meio. Ele não vai conseguir saber na profundidade. Então, por isso, ele precisa se aliar e associar a empresas que possam dar essa capacidade, possam diminuir esse espaço, né? Eliminar essa simetria de informações, colocar ele no mesmo patamar de conhecimento. Claro, então, nosso papel aqui, do nosso lado, é traduzir essas informações que são complexas em algo simples para ele entender, para ele tomar a decisão, para ele poder sentar com o acionista dele, né, com os donos da empresa e mostrar, pessoal, esse aqui é o panorama, esse aqui é o cenário. Então, a gente tem todo um estudo que foi feito técnico, mas o resultado aqui é esse, uma forma fácil de entender, que eles possam tomar decisão de uma forma mais assertiva. Eu vejo também muitas, no nosso ramo, né, nosso mercado, como eu falei, essas do diligence, principalmente essas iniciais, aí, é como se fosse uma commodity, pega na prateleira, segue uma receita de bolo, e às vezes o resultado é bastante indesejado. Então, é importante ter essa estratégia bem definida, ter estrategista que tem essa percepção técnica, tem um conhecimento técnico que vai auxiliar os investidores ou os empresários que pretendem adquirir alguma área.
E eu vejo também muito que as consultorias, né, do nosso lado aqui, às vezes utilizam essa simetria de informações para criar mais problemas, né? Então, às vezes, tem um passivo, às vezes o passivo não é tão grande como parece, e usam dessa simetria de informações, nesse custo de agência que a gente gosta de mencionar, ou seja, minha outra parte, do outro lado, tem um conhecimento que não é o mesmo meu, eles têm uma distância, e se aproveita disso para criar um cenário mais negativo. Olha, você precisa, esse passivo ambiental aqui é complicado, é complexo, você precisa fazer mais investigações, instalar mais posts, coletar mais amostras. Então, a gente vê muito, né, no nosso dia a dia aqui de consultoria, a gente vira e mexe, pega projetos aí que realmente a gente olha e não faz o menor sentido, né? Recentemente, peguei um caso aqui, onde a consultoria fez uma fase 1, e com certeza a contratação dessa fase 1 foi pelo menor preço, e quando chegou o resultado da fase 1, era uma fase 2 gigante, né? Uma área não era tão grande, com um escopo aí quase que milionário. Imagina, passar de uma fase 1, que é só uma avaliação de documentos, né? Uma visita no site sem coleta de uma amostra, para passar para uma etapa 2, jogo logo de pronto, já para um escopo bilionário, né? Eu falei para o cliente, olha, acho que faz pouco sentido você partir para esse escopo tão abrangente, né, tão caro nesse momento. A gente precisa dividir o problema em partes. Então, começar nessa fase 1, avançar para uma fase 2, pegar os pontos mais críticos, onde existe maior chance, né, maior probabilidade de ter uma contaminação, e aí, ele sim, investigar, e com isso você vai conseguindo eliminar outras áreas. E pensar em estratégias, né? Nesse caso específico que eu estou citando, o cliente é dono de uma área grande, essa área está dividida em pequenas porções, em pequenas matrículas, ele queria usar apenas uma matrícula, uma área que nunca teve nenhuma produção industrial. Então, por que não pensar? Vou fazer essa avaliação preliminar só nessa matrícula que não teve nenhuma operação, consigo usar aquela área e depois eu vou planejando a minha investigação nas outras áreas que não pretendo usar agora. Então, já conseguiria acelerar o investimento dele. Mas falta essa percepção que eu vejo, às vezes, dos investidores, enfim, dos empresários, mas também é culpa de vocês. Precisa dessa assessoria mais especializada. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para todos, e queria agradecer a oportunidade e uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer muito vocês três. Realmente foi aí uma mesa de debate de altíssimo nível. Aprendi muito com todos vocês. Acho que realmente talvez a gente vai ter que voltar e fazer um outro evento no futuro, porque tem muito assunto. Né? Queria agradecer muito ao público também, né? Os clientes, os parceiros, todos aqueles que participaram, tiveram até agora 6h43 com a gente. É um grande privilégio, né? E espero que a gente possa ter trazido um conteúdo que vai agregar na vida de vocês e no negócio de vocês também, tá bom? Uma excelente noite, um forte abraço e muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.